Olá, caríssimo aluno, caríssima aluna. Vamos a mais um encontro nosso. Agora é a nossa videoaula, onde nós vamos falar sobre tipos de verbos na língua de sinais. De acordo com Quadro e Carnop, nós temos pelo menos 3 tipos de verbos na língua de sinais. Entretanto, nosso material está elaborado apresentando outras classificações a fim de facilitar o seu entendimento, a fim de colaborar com a tua compreensão a respeito do tema verbos em língua de sinais. Iniciamos aqui, primeiramente, tentando esclarecer algumas questões que ainda são tabus para muitas pessoas ou mitos. Por exemplo, acreditando que a língua de sinais não conjuga verbo. Isso é um grande erro. A língua de sinais apresenta conjugação verbal baseada em algumas características. E vamos aqui ressaltar pelo menos 2 delas. A marcação do tempo, relacionada ao contexto, ou por a fixação desse tempo como presente, passado e futuro feito com as próprias mãos. A marcação das expressões não manuais, por exemplo, no seu próprio corpo, à medida que é apresentado também dentro de um contexto. Então vamos ao assunto? Conforme você pode acompanhar, está aqui para você as classificações dos verbos que entenderemos ou discutiremos um pouco na aula de hoje. Verbos simples, verbos com concordância, verbos espaciais e verbos classificadores. Então, vamos caminhar com a definição de cada um dos tipos de verbos apresentados. Iniciamos aqui a definição, segundo quadros, a definição de verbos simples. Verbos simples são verbos que não se flexionam em pessoa e número e não incorporam afixos locativos. Todos os verbos ancorados no corpo são verbos simples. Vamos então a alguns exemplos de verbos simples. Como o próprio texto já disse, são os verbos ancorados no nosso corpo, no corpo do sinalizante. Ou seja, esses verbos não saem do corpo para se flexionarem. Exemplos dados na nossa lâmina. Amar. O verbo amar, por exemplo, ele é feito no corpo, na parte do tronco, e por quê? Ele explica aqui as relações de sentimentos e afetividade. Toda vez que o verbo estiver ancorado nessa parte do seu corpo, é esse o significado que ele nos traz na maioria das vezes. Então, amar. Eu amo você. Esse exemplo mostra que foi necessário apontar para as pessoas com quem nós queremos flexionar o verbo, ou com quem nós queremos concordar. Por isso, o nome é verbo simples, ou verbo sem concordância, porque ele não sai do próprio corpo. Como segundo exemplo do verbo simples, nós podemos apresentar o verbo conhecer, feito desta forma. Conhecer. Também é um verbo que não sai do corpo para ser flexionado. Portanto, faz-se necessário apontar as pessoas com quem iremos concordar o verbo ou conjugar o verbo. Por exemplo, eu conheço você. Você me conhece. São verbos, como dito anteriormente, não saem do corpo para ser flexionado com as pessoas do discurso. Verbos com concordância. São verbos que se flexionam em pessoa, número e aspecto, mas não incorporam afixos locativos. Esses verbos apresentam direcionalidade, mão voltada para o objeto da sentença e a orientação. Vamos a alguns exemplos dos verbos com concordância ou verbos direcionados. Agora, conforme a leitura que fizemos, são os verbos que podem sair do corpo para se flexionar ou para que se possam ser conjugados conforme as pessoas do discurso. Eu tenho como exemplo o verbo ajudar, quando eu já faço de mim mesmo para você. Eu ajudo você. Você me ajuda. Ela ou ele ajudou. Eu ajudo a todos. São verbos, conforme você pôde observar, saem do corpo para então se flexionar com as demais pessoas do discurso. Vamos ao segundo exemplo. Perguntar. Eu pergunto a você.
não se faz necessário. Essa estrutura somente é usada para os verbos que são ancorados no corpo, os verbos simples. Portanto, eu pergunto a você já está incorporado de certa forma por conta do direcionamento conforme a mão, a palma e a direção da mão. Você me pergunta, você pergunta a ele. Ele ou ela me perguntam. Estes são exemplos de verbos com concordância ou verbos direcionados. Verbos espaciais são verbos que têm afixos locativos. Os verbos espaciais, conforme a própria leitura nos informa, são verbos que necessitam de estar afixado conforme o seu uso. Por exemplo, locativos afixos. Eu tenho aqui o verbo colocar. Eu tenho o verbo chegar. Tanto colocar quanto chegar faz-se necessário o uso, apontar ou a direção e fixação desse verbo no final do seu uso. Colocar, chegar ou chegar, dependendo do uso ou do lugar onde se faz o sinal, a variação linguística para o verbo chegar. Vale dizer ainda que para os verbos espaciais, a sua marca está exatamente como diz o seu próprio nome. Ele é espacial por ser realizado no espaço neutro na frente do corpo do sinalizante. Verbos manuais ou verbos classificadores são verbos que usam classificadores e incorporam a ação. Esses tipos de verbos são os verbos que apresentam a própria ação descrita durante a fala, ou seja, faz-se necessário o uso de classificadores para identificar e realizar o verbo em questão. Por exemplo, eu tenho colocar bolo no forno. Afinal, eu não ensinei o verbo colocar? Acabamos de ver que o verbo colocar seria esse. Entretanto, dependendo do contexto, eu coloco alguma coisa e onde eu coloco esta alguma coisa. No caso, colocar bolo no forno, todos nós sabemos que a ação de colocar bolo no forno pode ser representada desta forma. Este ato de colocar bolo no forno nós chamamos de classificador, verbo classificador. Outro verbo classificador muito conhecido, nós temos, por exemplo, o verbo que poderíamos chamar de locativo ou verbo espacial, que seria sentar. Mas se eu digo para você sentar na árvore, então eu me remeto imediatamente à necessidade de utilização de um verbo classificador, quando eu tenho a árvore e sentar. Na língua de sinais, o verbo classificador tem a função de deixar muito claro, pelo seu uso, a finalidade desse próprio verbo. A fim de encerrarmos então a demonstração de alguns exemplos, vamos agora para o verbo abrir gaveta. Como será que abrimos uma gaveta? Como exemplo, temos o seguinte: abrir gaveta ou abrir gaveta, conforme os seus puxadores ou a forma de descrição dessa gaveta. Verbos de negação são verbos que incorporam a negação. Nossa equipe teve o cuidado de separar uma lista de verbos de negação, cuja apresentação já nos mostra que são os verbos que incorporam a própria negação quando são realizados. Por exemplo, estes verbos dispensam, na maioria das vezes, o sinal de não, ou seja, não se faz o verbo seguido do sinal de não. Entretanto, estamos falando de verbos que já contêm, que já incorporam a negação na sua forma de serem executados. Vamos aos exemplos? Não tenho, não sabe, não quero, não pode, não entendo, não precisa, não ver. Fique atento com relação à publicação de alguns materiais.
pois na maioria esses verbos são apresentados de maneira escrita no infinitivo, dando a entender que ele poderá e deverá ser conjugado conforme o tempo verbal concernente àquele contexto que está sendo referido. Caríssimos alunos, chegamos então ao final do nosso encontro, videoaula sobre tipos de verbos em língua de sinais. Esperamos que você não pare as suas pesquisas e os seus estudos. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!